Bom dia! Mais uma vez estamos aqui com o propósito de compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra que pode mudar a tua vida. Por que pode? Depende de você. A palavra de Deus é poderosa, ela é poderosíssima. Agora depende de você receber esta palavra, ouvir essa palavra, reter esta palavra e praticar essa palavra. A Bíblia diz em Tiago, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Nós temos que conhecer a palavra e temos que praticá-la. E hoje, eu gostaria de compartilhar, nós assistimos agora há pouco a segunda parte da entrevista com Regis Danese. Nós recebemos uma palavra poderosa. Este homem tem procurado viver a palavra. Ele disse em algum momento dessa entrevista, não sei se nessa semana ou na semana passada, que ele falou, olha, eu não apenas quero conhecer a palavra, mas eu tenho vivido a palavra, tenho praticado a palavra. E isso tem feito a diferença na vida dele e na vida de muitas pessoas. E pode fazer a diferença também na tua vida. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre lutas, sobre batalhas que todos nós enfrentamos. Eu vou ler apenas um versículo que está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Diz assim, disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Queridos, todos nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Você é um ser espiritual. Você é um espírito, você tem uma alma e você mora em um corpo. Isso significa que nós temos uma batalha espiritual sendo travada. Por quê? Porque nós estamos em guerra, nós lutamos contra vários adversários, nós lutamos contra vários inimigos. Nós temos aqui Davi enfrentando um inimigo de carne e osso, era um gigante, era Golias que Davi estava prestes a enfrentar. Ora, nós não podemos vencer se nós não enfrentarmos. E Deus quer nos dar estratégias de guerra, de batalhas. Talvez você pense, não, eu não quero lutar. Se você não quiser lutar, você já está se predispondo a ser um derrotado. E talvez você seja um derrotado porque você nunca adotou uma postura de guerreiro, como foi Davi. Davi, nesta ocasião, era um jovem. Ele não tinha, por exemplo, a experiência que tinha o rei Saul. Ele não tinha a experiência que tinha, a idade que tinha os seus irmãos mais velhos. Mas Davi tinha alguns diferenciais. E claro, o maior diferencial que estava sobre a vida de Davi era a unção de Deus que estava sobre ele. E é a unção que Deus quer colocar sobre você. A unção de guerreiro, a unção de valente, de corajoso, a unção de um homem e de uma mulher que está disposto a lutar e a vencer. Por isso, prepare-se aí, abra o teu coração para esta palavra, porque Deus vai te transformar, sabe, em um guerreiro, em alguém capacitado para vencer. Nós temos que absorver isso, temos que receber esta palavra, porque senão nós vamos passar o resto das nossas vidas como derrotados, como fracassados, se nós não nos posicionarmos. Veja bem Davi, eu quero chamar ele de atenção para a vida de Davi. Eu quero lembrar-lhe que Davi era um jovem aqui nesta época. Os irmãos de Davi, com toda a experiência, os outros guerreiros, estavam todos enfileirados e ouvindo dia após dia aquele gigante chamado Golias, o filisteu, afrontar o exército, afrontar a nação de Israel, afrontar a cada um individualmente, dizendo, não há homem para me enfrentar. Ora, e os soldados de Israel se colocaram como covardes, como pessoas derrotadas e derrotistas, achando que não poderiam enfrentá-lo. Talvez você esteja enfrentando ou vivendo dessa forma, achando que você não pode enfrentar, que você não pode lutar, que você é um fraquinho, coitadinho. Você não é coitadinho, você é alguém criado por Deus como um ser espiritual para ser vencedor, para lutar e vencer. Portanto, em nome de Jesus, abra o teu coração e receba esta palavra. Vejamos um pouquinho mais sobre esta passagem. Vamos aprender um pouco mais sobre lutar, sobre guerrear e sobre vencer. Queridos, nós temos que ter algumas posturas. Primeira postura que eu chamo a atenção que teve Davi e que nós precisamos ter. Nós precisamos nos dispor para lutar. Não adianta você fingir que está tudo bem. Não adianta você achar, não, eu vou fingir que não está nada acontecendo de mal. Não, nós temos inimigos, adversários que se levantam todos os dias. Os gigantes, os Golias, os filisteus se levantam contra você, contra mim, contra nós, contra a nossa família. O que nós vamos fazer? Fingir que não é conosco? Fingir que não, eu vou fingir que não existem esses inimigos, eles vão embora? Não.
Isso não é verdade, isso não vai acontecer. Não vai acontecer como no cinema, como nos desenhos. Não, pare de se enganar. A Bíblia diz que Davi se dispôs a lutar. Quando ele ouviu Golias afrontando, xingando, menosprezando aqueles homens, os guerreiros de Israel, ele se indignou. Ele falou, opa, peraí, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? E aí falaram, olha, é Golias, é o gigante, ele é forte, ele é guerreiro, ele é experiente, mas peraí, ele está afrontando o exército de Israel, ele está afrontando o exército do Deus vivo, não pode ficar assim. E algumas pessoas inclusive o criticaram, seus próprios irmãos, ei, você está em lugar errado, o que você está fazendo? Você está se achando? Não, Davi falou, não pode permanecer dessa forma. E foi quando Davi disse a Saul, esse versículo que eu li, não desfaleça o coração de ninguém. Ou seja, ninguém precisa ficar preocupado, triste, abatido. Porque na verdade, ele está falando do teu servo, mas ele estava se referindo a si próprio. O teu servo irá e pelejará contra ele. Olha, veja bem que ele se dispôs a lutar. Você tem que estar pronto para lutar. Não pode se acovardar, não pode se esconder. Se disponha a lutar. Ele declarou, eu vou lutar. Eu vou enfrentar. É essa postura que Deus espera que você tenha. É essa postura que você tem que ter dia após dia durante a tua vida. As adversidades vão se levantar, o desemprego, as doenças, né? As injustiças sociais vão se levantar contra você, né? E tantas outras situações que vão se levantar contra você para que você seja um derrotado, para que você seja um perdedor. O que você vai fazer? Talvez a tua alma, o teu corpo, né, diga para você que você não pode, que você não consegue, que você é um coitadinho. Talvez a tua história lá atrás diga para você, não, ninguém da tua casa venceu, e você é um coitadinho, você é pequenininho, você é novo, você é velho, você é mulher, você é homem, enfim. Quantas adversidades a gente não enfrenta? Davi falou, eu vou enfrentar. Então, em primeiro lugar, tome essa decisão hoje. Enfrente as adversidades, enfrente os problemas, não finja que eles não existem, não, eles não vão sumir, desaparecer como num passo de mágico, eles não vão, sumir, não vão, você tem que encará-los. Golias estava lá, Davi olhou para Golias e falou, eu vou enfrentar. Primeiro passo para alguém vencer as adversidades, vencer as guerras e as lutas que se levantam, tem que estar disposto a lutar, deixa a preguiça, deixa a ociosidade, vença, se disponha a vencer. Eu vou lutar. Olha, se a adversidade for muito grande, se eu perder, eu vou perder lutando. Mas tem gente que já perde antes de começar a lutar. Não, se disponha a lutar, se disponha a enfrentar. Foi o que fez Davi. Primeiro passo, vou repetir, para que fique gravado na tua mente. Tenha disposição de lutar, de enfrentar, como Davi fez. O gigante continuava lá. Ele continuava sendo o mesmo jovem, mas ele já tinha no coração dele, na mente dele, a disposição de lutar, de enfrentar e de vencer. Segundo passo, tenha fé em Deus. Confia em Deus. Quando Davi declarou isso aqui, os seus irmãos acharam que ele estava agindo com presunção, se achando. Não, a confiança de Davi estava em Deus. E veja bem que ele tinha experiências, ele sabia que Deus poderia lhe dar a vitória diante de Golias, porque ele já tinha enfrentado o urso, o leão e havia vencido. E quando ele olhou para aquele gigante, ele falou, olha, se Deus me deu vitória lá atrás, quando eu enfrentei o urso, ele vai me dar vitória contra esse gigante. O mesmo Deus de ontem é o de hoje e será para sempre. Então, se você está vivo até hoje, se você já enfrentou tantas e tantas adversidades e você já venceu, você vai enfrentar outras e também vai vencer. Você tem que ter essa fé, você tem que ter essa confiança. Agora entenda uma coisa, a tua fé não pode estar em qualquer pessoa. Eu guardei isso, eu risquei isso na minha Bíblia, eu fiz um rascunho, eu ministrei esta palavra que eu estou compartilhando com você aqui no nosso programa, no Boas Novas da TV, na igreja. E uma coisa nós temos que guardar no nosso coração, a nossa fé não pode estar nas pessoas. A tua fé não pode estar em qualquer um. Não, o importante é ter fé. Não entre por este caminho. Isto é engodo. Não, o importante é ter fé, não importa em quem, não importa em quê. Não. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 23. Tende, pois, fé em Deus,
Coloque a tua fé em Deus. A fé de Davi não estava nele próprio, a fé de Davi não estava em Saul, a fé de Davi não estava, numa reza, numa oração. A fé de Davi estava em Deus, em quem você tem colocado a tua fé. Se o primeiro passo para nós enfrentarmos as adversidades, as lutas, é ter a disposição de lutar, o segundo passo é ter fé em Deus. Creia que Deus te livrará. Foi o que Davi declarou. No capítulo 17, versículo 46, ele diz: a minha fé está em Deus, Deus me livrará. Ele cria que Deus iria lhe dar vitória. Deus iria estar com ele. Portanto, tenha fé em Deus, não em pessoas. Não tenha fé nas circunstâncias. Quer ver um erro que geralmente nós cometemos? Não, vai dar tudo certo porque está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro. Escuta, isso pode nos enganar. Tenha fé em Deus. As circunstâncias nos enganam, nos iludem. A pessoa fala: não, eu creio que vai estar tudo certo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Peraí, isso de um momento para o outro pode reverter contra a tua vida, contra você. Creia em Deus. Ainda que as circunstâncias estejam favoráveis, não tire a tua fé, a tua confiança de Deus. Continue confiando em Deus. Está dando tudo certo. Muito bom. Estou firme, mas eu continuarei crendo em Deus. Não confie nas circunstâncias. Esse erro é muito cometido por muitos. E aí, de repente, as coisas começam a dar errado. Não, mas estava dando tudo certo e agora o que aconteceu? Aconteceu porque você confiou nas circunstâncias. Você confiou naquilo que estava acontecendo. Confia em Deus. Davi confiava em Deus. Não confie na circunstância. Não coloque a tua fé em pessoas, repito. Não coloque a tua fé na sua própria capacidade. Não, eu posso, eu sei. Não, você pode sim. Todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é Jesus. Não abra mão da tua fé. A Bíblia diz que Davi creu em Deus. Creia em Deus. Não abra mão da tua fé. Estejam as coisas ruins ou as coisas boas. Não se empolgue. Continue crendo em Deus. Terceiro passo, em frente. Vá para cima. Amados, uma coisa me chamou muita atenção nesta passagem de Davi, e eu me lembro sempre disso, é que Golias começou a praguejar contra Davi. Golias falou: olha, eu vou matar você. Hoje mesmo eu vou destruir você. E sabe o que aconteceu? E quando ele correu para cima de Davi, Davi correu para cima dele. Nós temos que enfrentar as situações. Nós temos que colocar, a nossa vida diante das situações e falar: eu vou enfrentar e vou vencer. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir a doença e você vai colocar a doença para correr. Resista a doença, resista o cansaço. Resista, sim, em frente e fala: em nome de Jesus eu vou vencer. Doença, saia do meu corpo, eu vou lutar contra você. Já é sabido por todos que os médicos reconhecem as chamadas doenças psicossomáticas. São pessoas que absorvem, que acreditam na doença, que se deixam vencer. Pessoas que de um resfriado daqui a pouco estão com pneumonia, daqui a pouco vira tuberculose, estão internados, de repente morrem. Mas por que morreu? Porque foi dominado pela doença. A doença os dominou, a doença, disse para eles que eles estavam derrotados e eles acreditaram na doença. Enfrente a doença, não se dê por vencido. Ainda enquanto houver fôlego, lute, clame, busque a Deus. Deus, eu creio que o Senhor vai me dar vitória. Pai, essa doença é grave, mas não desista. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas que foram curadas por Deus de doenças gravíssimas, como a AIDS, por exemplo, tuberculose e tantas outras enfermidades. Por quê? Porque não se deixaram vencer. Lute. Use todas as suas forças, não importa se os inimigos que se levantam contra você são inimigos grandes, que já derrotaram muitos, você vai vencê-los em nome de Jesus, desde que você se posicione como filho de Deus, como alguém que confia em Deus, que crê em Deus e que enfrenta, que não sai correndo. Você vai resistir, a doença vai sair de você, a doença vai embora. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, o Senhor quer te levantar nesta manhã, neste dia, como guerreiro, como valente, como corajoso. Eu quero orar por você que está me assistindo. Eu quero orar por você, homem. Por você que pensa em desistir da vida.
por você que pensa em se suicidar, por você mulher que pensa em desistir do teu casamento, porque as lutas têm se levantado, por você filho, jovem, adolescente, que acha que nada vai dar certo na tua vida, vai dar certo sim, enfrente as situações, não seja covarde em nome de Jesus. Eu vou orar por você.